Imagina se isso acontece com a sua carga que está lá no porto. Acidentes com cargas internacionais podem acontecer em diversas ocasiões, como aconteceu aí nesse vídeo. Mas quando acontece, de quem é a responsabilidade? Naquele momento que aconteceu, quem estava correndo o risco daquele acidente? E os prejuízos decorrentes daquela carga danificada? Quem vai arcar com eles? O exportador? O importador? O transportador entra em cena? O terminal portuário entra em cena? Como funciona tudo isso? Se você trabalha com comércio exterior, muito provavelmente você já sabe que as respostas estão nos Incoterms. Se você não tem muito contato com a área operacional do comércio exterior, os Incoterms são os termos internacionais de comércio e eles mapeiam todo o processo logístico aduaneiro de uma exportação/importação de ponta a ponta. Então imagine um exportador de um lado, um importador de outro, uma linha imaginária mesmo no meio, entre esses dois, e nessa linha é onde acontece todo o processo de movimentação da carga de uma ponta a outra, incluindo aí todas as etapas logísticas, todas as etapas relativas ao despacho aduaneiro também. E nessa linha imaginária a gente consegue desenhar quais são os riscos e custos do exportador e quais são os riscos e custos do importador. Então existe um momento nesse processo em que o exportador transfere os custos para o importador e um momento em que o exportador transfere os riscos para o importador. Em alguns Incoterms, esse momento é o mesmo para custo e risco, em outros Incoterms, custo é transferido em um momento, risco em outro. A grosso modo é basicamente dizer, o exportador paga todos os custos com transporte até aqui. A partir desse momento, ele transfere os custos e, a partir daqui, o importador é quem paga todos os custos relativos ao transporte daquela carga. Na linha de baixo, o exportador corre todos os riscos até esse momento. A partir desse momento, o importador passa a correr os riscos daquela mercadoria. Então, naquele vídeo que a gente viu ali da carga caindo, a gente precisa saber, naquele momento, quem estava correndo risco, o exportador ou o importador? E para isso a gente precisa saber qual foi o Incoterm negociado naquele processo. Onde estava a carga? Porto de origem, porto de destino? Quem que era o responsável por ela naquele momento? Quem que estava correndo risco? Quem que vai abarcar com os custos daquele prejuízo? A mercadoria tinha seguro ou não? Esses são alguns dos questionamentos que a gente faz, entre uma série de questionamentos, para entender o que está acontecendo naquele processo e quem de fato vai assumir a responsabilidade sobre aquela fatalidade. E pode parecer complicado entender esse tanto de variável, mas se você entende a dinâmica dos Incoterms, você consegue interpretar esse acontecimento e identificar de quem era a responsabilidade ali com muita facilidade. E aqui na Vértice nós dominamos esse tema. Nós somos a primeira empresa em Belo Horizonte a oferecer cursos e treinamentos sobre os Incoterms 2020. Incoterms 2020, que são a versão mais atualizada dos Incoterms, eles são publicados a cada 10 anos, então a próxima versão vai vir somente lá em 2030, mas para a versão 2020 nós fomos pioneiros em ministrar esses cursos. E nesse tempo atendemos várias empresas de todos os portes, federações, instituições, estudantes, enfim. Criamos uma bagagem muito boa, inclusive de cases dessas empresas, para compartilhar com nossos alunos e enriquecer ainda mais o conhecimento. Então, entre em contato com a gente ou vá lá no nosso site para conhecer um pouquinho mais, www.verticeinternacional.com.br, mas pode enviar um e-mail para a gente, é cursos@verticeinternacional.com.br, pode me mandar uma mensagem aqui pelo Instagram, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente da maneira que for mais confortável. Mas se você tem interesse em saber mais sobre os Incoterms, não deixa essa oportunidade escapar, tá joia? Muito obrigado!